Você já tentou resolver um problema que só piorava cada vez mais que você mexia nele? Agora imagina isso, mas em forma de um monstro. Um monstro com várias cabeças, e cada vez que você corta uma, duas novas crescem no lugar. Você estaria pronto para enfrentar algo assim? Esse era o terror da mitologia grega, a Hidra de Lerna, uma criatura tão assustadora que nem mesmo os deuses queriam chegar perto. Ela não vivia em castelos, nem em montanhas. A Hidra se escondia em um pântano escuro e fétido chamado Lerna, um lugar real, localizado no sul da Grécia, envolto em neblina e lendas. Diziam que o ar ali era tóxico e que nenhuma planta crescia por perto. Tudo morria, tudo apodrecia, e no centro daquele brejo amaldiçoado estava a Hidra, um monstro gigantesco com um corpo de serpente e várias cabeças de dragão. Ninguém sabia ao certo quantas. Alguns diziam 5, outros 9. Alguns mitos falam em até 100. Mas o pior não era a quantidade. Era o que acontecia quando você tentava destruir uma. Se uma cabeça era cortada, duas novas surgiam no lugar. Imagina isso em batalha. Você acerta seu golpe, acha que venceu, e de repente, o monstro volta ainda mais forte. É como se cada tentativa de vencer fosse uma armadilha. A Hidra era mais do que um desafio físico. Ela era um símbolo do impossível, um problema que se multiplica, um inimigo que se alimenta da própria derrota. Mas alguém foi louco o bastante para enfrentá-la. Hércules, o maior herói da mitologia grega, filho de Zeus com uma mortal, força sobre-humana, coragem absurda e um temperamento complicado. Como parte de seus famosos 12 trabalhos, Hércules foi enviado até Lerna com uma missão clara: matar a Hidra. Parece simples, mas quem deu essa ordem sabia exatamente o que estava fazendo. Esse não era só um desafio de força, era um teste de inteligência, paciência e resistência. Hércules chegou ao pântano e se deparou com um ambiente que parecia ter saído de um pesadelo. Árvores retorcidas, água parada, o ar denso, quase irrespirável. E lá, entre as sombras, a Hidra esperava. O primeiro golpe foi seco, uma cabeça caiu, mas antes que ele pudesse comemorar, duas novas surgiram, ainda maiores e mais furiosas. Hércules percebeu o erro. Cortar não adiantava. Na verdade, só piorava. Então, ele recuou, pensou, e teve uma ideia. Chamou seu sobrinho, Iolau, para ajudar. Enquanto Hércules cortava as cabeças, Iolau usava fogo para cauterizar os ferimentos. Queimava o local antes que novas cabeças pudessem nascer. Cabeça por cabeça, eles foram avançando. Sangue ácido, gritos monstruosos, um cheiro insuportável no ar. Mas ainda restava a mais perigosa de todas, a cabeça imortal. Essa, nenhuma arma podia destruir. Era como o coração do monstro. Enquanto ela existisse, a Hidra ainda vivia. Hércules então a arrancou com um golpe brutal e a enterrou bem fundo no chão. Colocou uma pedra enorme por cima, para que ela nunca mais voltasse. Missão cumprida. Mas a pergunta que fica é: o que a Hidra de Lerna realmente representa? Ela não era só uma fera, era uma metáfora para problemas que parecem sem solução, para dilemas que se multiplicam, para monstros que crescem cada vez que você tenta matá-los. E tem mais. O sangue da Hidra era tão venenoso que Hércules decidiu guardar um pouco. Ele embebeu suas flechas nesse veneno, e mais tarde usaria essas mesmas flechas em outra batalha, contra o centauro Nesso, um confronto que, ironicamente, levaria à sua própria morte. Sim, a arma que ele tirou da Hidra foi a mesma que o matou anos depois. Você percebe a ironia? Hércules venceu a Hidra, mas a Hidra deixou uma marca, uma maldição escondida, uma consequência silenciosa. É como se a luta nunca tivesse terminado de verdade. A Hidra de Lerna é um dos monstros mais fascinantes da mitologia grega, não só pelo perigo que representava, mas pela mensagem por trás dela. Cortar o problema não basta.
É preciso entender sua raiz, e mesmo assim, às vezes, o monstro volta. E aí, qual é a sua hidra? Você está tentando derrotá-la, ou só fazendo ela crescer?